Boa noite, eu me chamo Jefferson, sou morador do município de Meruoca, que fica no Ceará. Porém aqui é mais conhecido como Serra da Meruoca, pois é uma pequena cidade que fica no alto de uma serra, que é bem pacata por sinal. Crime por aqui é raro de se acontecer, e por aqui ser desse jeito, qualquer coisinha já vira motivo de alvoroço, como foi o caso de um lobisomem, que há muitos anos atrás apareceu aqui, e meu avô o reconheceu, pois aquela criatura era a mesma de quando ele era jovem. Irei contar esses dois causos que assustou a minha família, onde eu e meu avô temos de cara com o mesmo lobisomem. O primeiro caso aconteceu com meu avô, que sempre nos conta essa história nos deixando fascinados, pois como moramos um pouco afastado da cidade, sempre fica em nossa mente aquela criatura aparecendo aqui. Sempre juntava a família debaixo do pé de manga, para ele começar a contar suas histórias. O dia do lobisomem foi presenciada por mim e por ele. Meu avô diz que tudo aconteceu quando ele era moço. Devia ter uns 20 a 25 anos na época. Ele tinha acabado de se casar com minha avó. Tudo aconteceu quando ela estava grávida do meu tio, seu filho mais velho. Ela estava com 5 meses quando aquela coisa começou a aparecer. Eles só ouviam os rumores de um bicho que estaria aparecendo pela região, atacando cachorros e assustando quem ele encontrasse pelo caminho. Mas meu avô não acreditava naquelas coisas e continuou vivendo a sua vida normal. Mas ele começou a acreditar em lobisomens, depois da noite que minha avó foi ter o seu primeiro filho. Era uma noite de quarta-feira, por volta da meia-noite, quando a minha avó começou a sentir contrações. E como não tinha telefone, nem médico por perto, meu avô foi até a casa de uma parteira que tinha próximo dali. Quando ele chegou até a casa dela, contou que sua esposa estava para ter neném, e disse que já ia voltando, pois ele tinha deixado minha avó sozinha. Então meu avô foi voltando para casa, e assim que estava chegando perto, ele só ouviu os gritos de socorro de minha avó, como se algo tivesse a atacando. Ele então desembaiou seu facão e foi correndo para saber o porquê dela estar gritando daquele jeito. Foi quando meu avô viu no teto da casa uma coisa puxando as telhas. Aquilo era peludo e com as pernas que pareciam estar quebradas. Assim que o bicho viu meu avô, pulou da casa e começou a correr em sua direção. E mesmo com medo, ele desferiu vários golpes naquela criatura, até ele cortar um pedaço da orelha daquele bicho, que deu um ruo alto e bem feio, e logo saiu correndo para a mata que tinha ali. Meu avô bem rápido foi para casa, e minha avó com um susto acabou tendo o neném. Mas por Deus, tudo acabou bem. O pedaço da orelha do bicho ficou no chão, mas que na mesma noite havia sumido. Bom, depois de tudo, teve uma comemoração grande, mas mesmo estando felizes, o meu avô sempre ficou cabreiro com aquele ser estranho, que ainda voltou a andar perto de sua casa, mas que não a invadia. E foi assim por anos e mais anos, até que ele nunca mais voltou a ver o lobisomem novamente. A família então foi crescendo, veio netos e bisnetos. Eu sempre fui fascinado por essas histórias. E sempre imaginava como era aquela criatura sanguinária. Só não contava que um dia iria me encontrar com aquela besta. O segundo caso do mesmo lobisomem aconteceu comigo, e isso foi bem recente. Ocorreu em 2019. Eu trabalho como auxiliar de produção numa empresa de Sobral, uma cidade vizinha à minha, e estava há pouco tempo trabalhando lá. O meu horário de trabalho era um que eles chamam de especial, pois eu trabalhava das 5 da tarde até as 2 da manhã. E apesar do horário difícil, eu não neguei emprego, pois vemos aí como as coisas estão difíceis. Pois bem, comecei a trabalhar nesse horário, e como eu não tinha transporte, comecei a pegar um ônibus que levava a gente para a empresa e também ia buscar. Ele sempre me deixava perto de casa, mas nunca era na porta, pois meus pais moram numa localidade de difícil acesso e só dá para chegar lá a pé ou de moto. Mas como era perto e tudo calmo, nem achei ruim,
Só que eu não sabia, mas aquela fera me observava do escuro. Era mais uma madrugada de sexta-feira normal. Assim como qualquer outro dia, eu estava voltando do trabalho. Devia ser mais ou menos 2h30 da madrugada. O ônibus havia me deixado no mesmo lugar de sempre, a cerca de uns 100 metros da minha casa. E ali estava eu, andando pela estrada de carroçável, lugar onde o ônibus não ia. Dos lados é tudo mato, sendo que além dos matos tem um cercado que divide umas terras. E eu continuava andando por ali, cansado e despreocupado. Foi quando comecei a escutar latidos de cachorros ao longe, que estavam vindo na direção em que eu estava indo. Foi então que pulei a cerca e me escondi numa moita, bem atrás daquele cercado, pois achava que era algum ladrão. Então os cães só vinham cada vez mais perto. Foi quando eles estavam bem perto que comecei a escutar uns roncados como de porco, e aquilo parecia sentir a minha presença, pois foi parando até chegar bem perto da moita em que eu estava. Foi nessa hora que vi uma criatura que parecia um cachorro enorme, mas tinha uma cabeça grande e toda deformada. O tempo todo aquilo batia nos cachorros e ficava olhando de um lado ao outro. Parecia que estava me procurando. Foi então que, olhando bem, percebi que uma de suas orelhas estava cortada. Na mesma hora eu soube que aquele lobisomem era o mesmo que o meu avô havia arrancado a orelha há muitos anos atrás. E o bicho estava ali, parado, brigando com os cachorros, o tempo todo roncando e me procurando. Foi quando, de repente, aquela criatura pulou a cerca com uma facilidade que para mim não era normal. E logo depois saiu correndo no meio do mato, com aqueles cachorros indo atrás dele. Esperei aqueles latidos estarem bem longe, e só depois de um tempo que saí da moita, e logo corri para minha casa bem rápido. Assim que cheguei, o meu pai, que ainda estava acordado, percebeu o meu desespero e contei tudo a ele. Como todos nós ouvimos o mesmo relato de meu avô, logo todos acreditaram. Depois daquela noite eu nunca mais vi aquela aberração, pois comecei a vir de moto do trabalho com meu pai. No outro dia meu avô soube da minha história e me disse para ter muito cuidado e que andasse sempre armado com a faca, pois lobisomens são grandes e fortes, mas se você o ferisse, com certeza ele iria sair correndo. Hoje eu acredito mais nos conselhos de meus avós, e foram por causa deles que me salvei daquela fera, pois por muito pouco, aquele lobisomem quase que me atacava.